Boa noite a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ubatuba em 30 de maio de 2023. Senhor secretário, por favor, faça a chamada nominal dos presentes. Vereadores Adão Pereira, Edelson Fernandes, Eugênio Zuberberg, Jorginho, Júnior JR, Josué de Menor, Osmar de Souza, Rogério Frediani, Vantuil Ita. Obrigado, senhor secretário. Passamos ao expediente. Está em discussão a ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ubatuba e fica dispensada a sua leitura, uma vez que a cópia da ata foi encaminhada ao gabinete dos senhores vereadores. Os senhores vereadores têm a palavra. A ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ubatuba está em votação e os que forem favoráveis queiram permanecer sentados e os contrários queiram levantar-se. A ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ubatuba foi aprovada por unanimidade. Senhor secretário, por favor, faça a leitura dos papéis constantes do expediente. Expediente da 16ª sessão ordinária de 30 de maio de 23. Moção 1223 de todos os vereadores. Moção de repúdio ao referido projeto número 75221, ante a afronta direta à democracia e o amplo acesso à justiça. Requerimentos: 441-23 do vereador Silvinho Brandão, PSD, ao Executivo Municipal, reparos na iluminação na Cunhambebe, número 940, bairro Centro. 442-23 do vereador Edelson Fernandes, PSC, ao Executivo Municipal, manutenção no ponto de ônibus, próximo a Ibem e Dalina Graça, Centro. Número 443-23 do vereador Edelson Fernandes, PSC, ao Executivo Municipal, retirada de entulho, Praia do Sapê, no bairro da Lagoinha. 444-23 do vereador Edelson Fernandes, PSC, que requer limpeza e manutenção no portal de entrada da cidade. 445-23, ainda do vereador Edelson Fernandes, PSC, que requer demarcação de faixa de pedestre na rodovia Oswaldo Cruz, próximo ao Colégio Dominique. Número 446-23 do vereador Vantuil, Cidadania, que requer nivelamento e cascalhamento da Rua México, bairro Toninhas. 447-23 do vereador Vantuil Ita, Cidadania, que requer pintura de lombadas na Rua Frei Tarcísio Correia, do bairro Piranguinha. 448-23 do vereador Vantuil Ita, Cidadania, que requer nivelamento e cascalhamento na Avenida Marginal, bairro Saco da Ribeira. Indicações da senhora prefeita municipal. Indicação do número 443-23 ao número 254-23 do vereador Josué de Menor, que indica pavimentação e estrutura na Avenida Palmeiras, bairro Lagoinha. 245-23, que indica instalação de lixeira na Avenida Plínio França, bairro Enseada. 247-23, que indica pavimentação e infraestrutura na Rua Luzia Maciel Leite, Enseada. 248-23, que indica operação tapa-buraco entre os bairros Rio Escuro e Monte Valério. 250-23, do vereador Josué Lourenço de Menor ainda, troca de lâmpadas que estão queimadas na quadra de esporte da Escola Municipal Nativa Fernandes de Faria, bairro Serno da Quina. 252-23, que indica pavimentação e infraestrutura na Rua Soldado José Maria da Silveira Marques, bairro Maranduba. 254-23, que indica a instalação de luminária na Rua Sargento Rubens Leite, bairro Maranduba. E 255-23, do vereador Vantuil Ita, que indica a limpeza do canteiro central na Avenida Maria J. de Oliveira, no bairro Praia Grande. Correspondências recebidas: processo administrativo 297-23, data 19/5/23, interessado: Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assunto: ofício CAA 730-23, processo ITC 0001-1310, 9890-165, balanço geral e exame das contas do exercício 2016 da Endurbe. Processo administrativo 299-23, protocolo SIC presencial 25-23, data 15/5/23, interessado Carlos Rogério da Silva,
denúncia de irregularidade na Fundarte. Processo administrativo 214/23, protocolo SIC presencial 27/23, data 29/5/23. Interessado Cristiano de Campos Amorim. Abertura da comissão processante. Instauração de investigação. Sem mais, senhor presidente. Senhor secretário, obrigado por ter feito a leitura dos papéis constantes do expediente. As proposituras, requerimentos e demais documentos apresentados nesse expediente permanecerão na Secretaria Legislativa à disposição dos senhores vereadores e as indicações serão remetidas ao prefeito municipal. Não havendo mais proposituras ou documentos a serem lidos nesse expediente, suspendo a sessão para a utilização da tribuna popular e convido para a utilização o professor Erneli Fragoso a pronunciar-se sobre administração pública e turismo por 7 minutos e 30. Por favor, professor. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, vereador doutor Eugênio Silberberg, ilustríssimos senhores vereadores, senhores e senhoras, e o público que está assistindo à sessão pela internet, os meus cumprimentos. Como sempre, eu me inscrevo para falar sobre administração pública, e hoje eu vou fazer um enfoque para turismo. Todos nós sabemos que uma cidade turística, ela gira em torno das suas belezas naturais e das belezas criadas pelo homem, quer pelo setor público, quer pelo setor privado. E aí nós criamos justamente os atrativos que atraem os turistas que vêm ao nosso município, à nossa cidade, nos visitar. A Avenida Iperuígue está passando por uma reformulação. Isso faz parte de um projeto de urbanização, e projeto de urbanização significa o embelezamento para que os nossos olhos se tornem agradáveis diante daquilo que estamos observando. Agradável aos nossos olhos e também aos olhos do turista. O projeto está em andamento e eu não sei, no final, como é que vai ficar. Eu espero que realmente saia contento de todos nós, porque é dinheiro que está sendo investido e foi feito um projeto. E eu espero que saia da melhor forma possível, dentro daquilo que todos aguardamos no que diz respeito à obra pública. Com relação à Avenida Iperuígue, nós temos uma quadra pequena, entre a Avenida Iperuígue, Rua Condessa de Vimieiro, Salvador Correia e Maria Alves. Ali, no passado, havia 4 casas, uma de uma família de São Paulo e as outras 3 de família de Taubaté. A quadra foi decretada de utilidade pública para que se fizesse uma expansão da Praça da Igreja, da Praça Exaltação a Santa Cruz, emendando com a Avenida Iperuígue. Isso tudo dentro de um projeto urbanístico para embelezar a cidade, para dar uma nova característica. Porém, o prefeito da época, vou falar o nome, Dr. José Nélio de Carvalho, no final do seu mandato, que foi elaborado o projeto, aliás, o decreto de desapropriação, somente conseguiu desapropriar 2 casas. Essas casas foram demolidas e tem lá um jardinzinho em frente
ponto de táxi Pica-Pau, que hoje o espaço está sendo cuidado pela uma lanchonete que tem ali do lado, de acordo com a lei municipal. Pois bem, as outras duas propriedades não se deu continuidade no processo de desapropriação. E esta desapropriação das duas propriedades aconteceu lá no início da década de 80. Portanto, já vai 40 anos e nenhum prefeito daí para frente tomou conhecimento de tal processo para dar continuidade às desapropriações e terminar a praça. Espero que daqui para frente surja alguém mais iluminado em que cuide melhor da nossa cidade com relação ao plano urbanístico, ao embelezamento. Vou citar também uma das belezas naturais de Ubatuba, atrativo turístico, mas aí já tem a participação do homem. Eu estou falando, já falei aqui nesta tribuna, e vou ser repetitivo, o Cais do Porto, que simplesmente administrações passadas colocaram lá um portão proibindo que adentrassem ao pier, porque realmente o pier está se degradando. Mas não se tomou as devidas providências para que se recuperassem aquele atrativo turístico que, há tempos idos, era frequentado diariamente por nós moradores de Ubatuba, pelos jovens, pelas crianças e pelos turistas, e principalmente à noite. Os turistas iam lá pescar. Está lá totalmente abandonado e não se pensa em realmente tomar uma decisão. Eu sei que aquilo lá pertence ao governo do Estado, mas não custa nada se dirigir ao governo lá do Estado com um projeto bem elaborado para a reestruturação daquilo lá e fazermos novamente um grande atrativo turístico, porque, afinal de contas, somos uma cidade turística e precisamos dos turistas para que nós possamos aqui viver melhor do que estamos. Eu estou falando do turismo porque é a maior indústria do mundo, é a indústria que mais absolve e que mais agrega mão de obra. Nós já temos essa grande indústria aqui em Ubatuba, só que não entendemos nada sobre turismo. Parece que nós estamos andando como caranguejo, estamos retrocedendo, enquanto as cidades vizinhas estão avançando. Senhor presidente, o meu tempo já está se esgotando. Quero agradecer mais uma vez pelo uso desta tribuna e desejar a todos uma boa noite. Professor Nerli, muito obrigado pela sua participação na noite de hoje. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o expediente e passamos à ordem do dia. Em única discussão, o projeto de lei 31/2023, do vereador Eugênio Zubelberg, União Brasil. Senhores vereadores, eu vou solicitar a todos os senhores o adiamento desse projeto. Eu inseri na ordem do dia de hoje, mas eu recebi um telefonema do segmento e eles querem conversar comigo sobre o projeto, então eu vou solicitar a vossas excelências aqui o adiamento por uma sessão. Então, os que forem favoráveis queiram permanecer sentados e os contrários queiram levantar-se. O pedido de adiamento por uma sessão foi aprovado por unanimidade. Esta moção, a moção 01/2023, também de minha autoria, que tem o objetivo de apoiar um projeto de lei que está em tramitação no governo do Estado de São Paulo, que se trata de uma taxa judiciária e afeta a ordem dos advogados. Nós fizemos a propositura da moção, mas o projeto de lei em tramitação no governo do Estado de São Paulo foi arquivado. Então, não faz mais sentido ter a moção. Inclusive, eu quero cumprimentar aqui
Dr. Márcio de Souza, presidente da Ordem dos Advogados, está presente aqui na sessão de hoje. Muito obrigado, Dr. Márcio, pela sua presença. A moção se destinaria a Vossa Senhoria, né, para encaminhamentos para São Paulo, mas como o projeto está arquivado, não faz mais sentido essa moção. Portanto, eu encaminharei um requerimento à Secretaria Legislativa e solicitarei a retirada da moção. Então, eu peço a Vossas Senhorias aqui o adiamento também dessa moção por uma sessão que eu vou fazer o pedido de retirada dela. Então, os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. O pedido de adiamento da sessão foi aprovado por unanimidade. Com as assinaturas regimentais, está em discussão a moção 12 de 2023 de todos os vereadores. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura da moção, por gentileza. Moção de repúdio. Moção de repúdio 12 de 2023. Considerando o projeto de lei 752/21, encaminhado à Lesp pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o objetivo de aumentar as custas judiciárias em todo o Estado no ambiente da Justiça Estadual, considerando que o Tribunal de Justiça pretende ainda aumentar sua participação, aumentando o Fundo Especial de Despesa do TJ São Paulo. Considerando que a OAB Ubatuba apresentou uma manifestação de repúdio, sendo esta a opinião majoritária dos advogados de nosso município. Considerando que tal projeto não se amolda aos preceitos constitucionais da nossa Carta Magna, com ausência de transparência, em um ataque direto e antidemocrático aos direitos do cidadão e ao amplo acesso à justiça. Considerando que o Poder Legislativo de Ubatuba não pode se omitir diante desse fato, que poderá causar prejuízo irreparável a toda a sociedade, requeremos à mesa, ouvido o plenário, que fique consignado na ata dos trabalhos dessa Casa de Leis, uma moção de repúdio ao referido projeto de lei número 752/2021, ante a afronta direta à democracia e o amplo acesso à justiça. Câmara Municipal de Ubatuba, 16 de maio de 23, Dr. Eugênio Zuberberg, União Brasil, presidente, Júnior J.R., primeiro vice-presidente, Jorge Ribeiro, Jorginho, primeiro secretário, Edelson Fernandes, Podemos, segundo secretário, Josué de Menor, Avante, vereador, Vanto Iuita, Cidadania, vereador, Osmar de Souza, Republicanos, vereador, Adão Pereira, PSB, vereador, e Rogério Frediani, PL, vereador. Sem mais, senhor presidente. Senhor secretário, muito obrigado pela leitura da moção. Eu quero convidar aqui o presidente da Ordem dos Advogados, Dr. Márcio de Souza, a utilizar a tribuna para poder falar um pouco sobre o assunto, Dr. Márcio, por gentileza. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de uso da tribuna, faço um cumprimento a todos os nobres vereadores, pela ordem que se encontram sentados, o Adão, o Edelson, o Júnior, o Dr. Eugênio, o Jorginho, o Josué, o Ita, o Osmar e o Rogério. Agradecendo, como sempre, a receptividade que tem, não apenas com a minha pessoa, mas principalmente a receptividade que demonstram em relação a todos os assuntos que são advindos da OAB de Ubatuba, advindos da advocacia local e que chegam até essa casa por intermédio da OAB de Ubatuba, né? E a mesma sensação tenho hoje ao verificar que a moção de repúdio, inclusive, foi apresentada de forma conjunta por todos os nobres vereadores, o que já me permite um agradecimento prévio. Como de costume, não esperaria nada diferente dessa Casa de Leis, de compreender a importância do pedido e as razões que o justificam. Então, em nome da diretoria da OAB de Ubatuba, em nome de toda a advocacia local, registro aqui os meus agradecimentos a todos os colegas. Me permito fazer alguns breves esclarecimentos, prometo ser rápido, não porque tenho pouco a dizer, mas sim pela clareza do assunto que me traz até essa tribuna, de que todo cidadão, para ajuizar um processo, para ir até a justiça,
apresentar uma ação judicial e requerer aquilo que entende por direito, ele tem por obrigação fazer o pagamento de taxas. Essas taxas, elas são devidas justamente em razão da prestação do serviço forense. Então, essa taxa ela tem uma fixação legal numa lei estadual, aqui no caso do Estado de São Paulo, a Lei 11.608 do ano de 2003, que estabelece os valores que cada cidadão deverá pagar sempre que pretender levar um assunto para uma discussão judicial, sempre que ele pretende ter acesso ao judiciário para ver a pacificação de um conflito ou para discutir algum assunto que seja de seu interesse. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encaminhou para a LESP, essa propositura é do próprio Tribunal de Justiça, um pedido de alteração dessa Lei 11.608 para que essas taxas sofram um significativo aumento. Algumas, só para exemplificar, sempre que se inaugura uma nova ação, o cidadão tem que pagar 1% do valor que é atribuído àquela causa para fins de pagamento de taxas. E esse percentual, por exemplo, seria aumentado para 1,5%, representando um aumento de 50% do valor que hoje é recolhido. Infelizmente, percebemos que esse projeto de lei, ele tem o condão de dificultar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário, de dificultar o acesso do cidadão à justiça, de dificultar que esse cidadão tenha os seus direitos preservados. Então, o Estado, ao invés de criar mecanismos que facilitem que os direitos constitucionais sejam preservados, ao contrário disso, tem agora uma discussão que poderá gerar em ofensa direta a esse direito constitucional, que está lá estampado no artigo 5º da nossa Constituição. Então, a OAB atenta a isso, e não me refiro apenas à OAB de Ubatuba, que hoje eu tenho a felicidade de presidir, mas a OAB de todo o Estado de São Paulo, em suas diversas subseções, que são espalhadas em todas as cidades do Estado, tem feito uma mobilização para garantir o direito do cidadão. Repito, essas taxas não são pagas pelos advogados, mas sim pelo cidadão que pretende buscar o seu direito perante a justiça. Então, a conduta do Tribunal de Justiça não se justifica. Essa conduta ela precisa passar por uma prévia discussão pública, algo que não aconteceu e que precisa acontecer. Não se pode aprovar um projeto de lei como esse, causando gigantesco prejuízo ao cidadão, sem que haja, no mínimo, uma discussão e o esclarecimento de pontos que foram abordados pela OAB de São Paulo e até hoje não foram respondidos pelo Tribunal de Justiça. Então, finalizando a minha fala, agradeço o apoio e a aprovação da moção de repúdio e faço um pedido a mais. Peço também que os colegas, dentro do possível, que também façam a interlocução junto aos deputados para que votem contrariamente à aprovação desse projeto de lei e estendo esse pedido também a todos que me ouvem para que também possam fazer contato com os respectivos deputados em que votaram, em que têm proximidade, destacando a importância do assunto e de que todos se manifestem contrariamente a isso que está em votação. Muito obrigado e uma boa noite a todos. A moção está em discussão. Os senhores vereadores têm a palavra. Doutor Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no plenário da Câmara conosco. Todos os assuntos que o doutor traz aqui para discussão são assuntos de relevância para toda a sociedade. Este assunto não é diferente. Embora na sua explicação aparentemente pode aparentar, né, ser pouco a alteração, mas num contexto macro, na hora de você pagar a taxa judiciária e poder, então, ingressar com uma ação, impetrar um mandamus ou um recurso que seja, reflete no bolso do cidadão. Né? Estamos falando de 50% de acréscimo numa taxa. Então, uma pessoa que paga uma taxa hoje de 10, 15 mil reais, pagará lá seus 15, 20 mil reais. Então, isso é significativo para toda a população. E é notável a sua preocupação, doutor,
com o Estado democrático de direito, essa interlocução, a busca pela sensibilização das instituições, sempre visando o atendimento da coletividade. Parabéns pela sua manifestação, conte conosco aqui, sempre que precisar, estamos à ordem. Muito obrigado, doutor. A moção está em votação simbólica, os que forem favoráveis queiram permanecer sentados e os contrários queiram levantar-se. A moção de repúdio 12 de 2023 foi aprovada por unanimidade. Doutor Márcio, por gentileza, venha aqui à frente e retirar a moção conosco. Dando sequência à sessão. Só um instantinho. Dando sequência à sessão, está em discussão o pedido de informação 39/2023 do vereador Adão Pereira, PSB. Senhor secretário, por favor, faça a leitura do pedido de informação. Pedido de informação 39/23. Pedido de informação sobre o andamento do contrato da Prefeitura Municipal de Ubatuba junto à Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que prevê investimentos no município pelos próximos 30 anos. Lei número 42/22, 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que nossa Carta Magna, em seu artigo 31, e parágrafo 1º, diz que, artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas do Estado ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Diante do exposto, requeiro à mesa, ouvido o plenário, que seja oficializado o senhor prefeito municipal, Márcio Gonçalves, para que seja informado se está sendo cumprido o cronograma que foi apresentado no contrato junto à Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, aprovado por essa Casa de Leis por meio de Lei 42/22 de 2019. Contrato este que informa os trabalhos que devem ser prestados pela referida empresa ao município nos próximos 30 anos. Solicito que seja fornecido o que já foi feito até o momento, quais áreas foram contempladas e quais serão as próximas localidades a serem beneficiadas, bem como os valores a serem investidos pela Sabesp, uma vez que o contrato está vigente há 2 anos. Uma vez que o projeto de lei 104/19, em suas folhas 147, 148 e 149, dispõe sobre objetivos e metas a serem cumpridas pela empresa contratada, e nas folhas 152 e 153 indicam os locais que receberiam os novos investimentos no serviço de saneamento. Determina que em curto prazo, 4 anos após a assinatura do contrato, o abastecimento de água subiria de 81,5% para 90%. As perdas de água na distribuição diminuiria de 32% para 26%. A coleta de esgoto aumentaria quase 20%, de 42,99% para 62%. O tratamento de esgoto atingiria 100% do município, bem como o manejo de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, e que o reaproveitamento dos resíduos sólidos iriam de 1% para 5%.
Se faz necessário informar qual o prazo para que os bairros Marafunda e Jardim Carolina, que fazem parte da região oeste do município, tenham rede de esgoto. Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada e aproveito o ensejo para prestar-lhes protestos de consideração e apreço. Câmara Municipal de Ubatuba, 18 de maio de 2023, vereador Adão Pereira, PSB. Sem mais, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. O pedido de informação está em discussão e os senhores vereadores têm a palavra. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Adão Pereira. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que estão assistindo pela internet, e aos que estão por aqui, no plenário, né? Esse pedido de informação é mais para também estar cumprindo um pedido do professor Nerli, que esteve aqui na tribuna, falando a respeito do contrato da Sabesp. E eu fui um dos vereadores que estive em gestão passada que votei favorável a esse projeto. Porque a Sabesp tem uma contrapartida com o município ao longo de 30 anos e por mais de 700 milhões para gastar no município. E tem umas contrapartidas por prazos. Nos próximos 4 anos, tem que estar concluindo algumas obras. Tal. Uma dessas é aquela que está tubulando na avenida, que está enroscada por lá. Outra das obras é devolver o tratamento de esgoto para o Rio Grande, que era voltando para o seu próprio rio de origem, que passaria pela beira da rodovia, mudaram esse projeto e passaram por dentro do centro da cidade. Então, é por essa clareza que eu quero desse pedido de informação e também já atender o pedido do professor. E aí eu aguardo isso, então, agora do prefeito Márcio, né, que assumiu hoje, para que possa nos atender com essa informação. Muito obrigado. O pedido de informação está em votação simbólica. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados e os contrários queiram levantar-se. O pedido de informação 39/2023, vereador Adão Pereira, foi aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento 414/2023, do vereador Edelson Fernandes. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Jorge Ribeiro. Solicito dispensa de leitura e votação em bloco dos requerimentos, visto que todos os requerimentos aqui apresentados para votação já foram lidos na última sessão. A solicitação de dispensa de leitura e votação em bloco formulada pelo vereador Jorge Ribeiro está em discussão. Os senhores vereadores têm a palavra. Pedido de dispensa de leitura e votação em bloco formulado pelo vereador está em votação simbólica. Os que forem favoráveis queiram permanecer sentados e os contrários queiram levantar-se. Pedido de dispensa de leitura e votação em bloco dos requerimentos foi aprovado por unanimidade. Os requerimentos estão em votação simbólica e os que forem favoráveis queiram permanecer sentados, os contrários queiram levantar-se. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais proposituras a discutir e a votar, encerro a ordem do dia e abro a palavra aos senhores vereadores para explicações pessoais. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.